Damos graças a Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, que nos criou para a felicidade e nele nós encontramos vida em abundância, todos os recursos necessários para o nosso bem-estar, a nossa comodidade e para o nosso crescimento espiritual. É uma força ativa que caminha conosco, nos conduzindo para a frente, para o alto, e merece a nossa gratidão, o nosso amor, o amor filial. Deus está dentro de nós, Deus está ao nosso redor. Nele nós realizamos todas as nossas tarefas. Estamos mergulhados na sua presença e trabalhando para que um dia o nosso corpo seja o vaso sagrado onde ele possa preencher com a sua divindade, transbordar em forma de bênçãos, de saúde, de equilíbrio e de muita paz. Ele nos deu Jesus, que como um Cristo, executando a sua vontade, nos foi possível perceber o que Ele espera de cada um e qual é o caminho a ser percorrido nessa jornada de peregrino que somos todos nós nas reencarnações sucessivas. Através do seu Evangelho nós podemos conversar com o Pai, falar em segredo aquilo que nós necessitamos, e Ele que ouve em segredo nos responde. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de retornar a esta casa de bênçãos que é a escola, que nos instrui, que nos enche de motivação para prosseguir em face às provas, os testes que nós ainda deveremos passar, para tirar-nos da comodidade, da paralisia espiritual e ir de encontro ao nosso destino de engrandecimento, de dignidade espiritual. Nós queremos rogar as bênçãos de Jesus, porque da onde Ele esteja, as suas irradiações nos alcançam, nos infundindo a paz, a profunda paz, a ternura, magnetizando a atmosfera que nós respiramos. Nós podemos assimilar os princípios curativos e renovadores. Tu és o comandante do exército de espíritos benfeitores, o governador do planeta Terra, e nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, cuida do Centro Espírita Apóstolo Mateus, de todos os trabalhos que aqui são realizados e de todos os trabalhadores, que possamos, na sua presença e dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, criar desde já um círculo de oração, ativado pelo pensamento que constrói, pelo sentimento que qualifica os fluidos ao nosso redor e pela vontade que dá um impulso irresistível às energias para alcançar todos e principalmente os mais necessitados. Nós queremos de alguma forma, Senhor, com as nossas emanações, alcançar também as entidades, aqueles irmãos nossos que, tendo deixado o corpo físico, ainda por algum motivo estão presos à crosta terrestre. Que eles sejam atraídos por esse estudo e cada palavra carregada do seu significado, carregada de luz, possa ser um elemento a contribuir para o despertamento, para a elevação das almas, que elas encontrem as esferas superiores, as dimensões espirituais mais elevadas, um mundo mais feliz, livre de dores e de misérias. Pela sua presença, pela sua paz e pelo envolvimento dos espíritos benfeitores, desde já nós queremos agradecer. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Então, retornando
ao estudo aprofundado de doutrina espírita. Nós estamos no livro 4, no módulo 3. Esse módulo ele fala dos vícios e das virtudes em alguns roteiros. O roteiro número 1, ele fala do bem e do mal. Nós já iniciamos este roteiro, não conseguimos acabar quarta-feira. Hoje nós vamos retornar a partir de uma pergunta: como fazer distinção entre o bem e o mal? Como diferenciar o que é o bem e o que é o mal? Vamos ver os tópicos. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então aqui a gente percebe que qualquer espírito, e por mais simples que ele seja, ele consegue distinguir o que é o bem do que é o mal. A partir do momento que ele ganha o atributo de espírito e a razão, começa a era da razão, ele começa a entender as coisas, ele já consegue distinguir o que é bom, bem do que é mal. Até as crianças sabem, o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Por isso que começa também a fase da prova e da expiação, quando começa a fase da inteligência. Porque quando a gente tem o discernimento do que é certo e errado, nós temos o livre-arbítrio para fazer um ou o outro. E quando nós fazemos o bem, nós nos inundamos da presença de Deus, e só por isso e por causa disso, nesse momento, nós desfrutamos de um bem-estar, de uma recompensa que é imediata, É imediata. Além disso, traçar o roteiro do nosso destino, das próximas encarnações, dos próximos corpos que nós vamos habitar, das famílias de espíritos que nós vamos conviver, naquele momento, no ato de fazer, de praticar o bem, nós temos uma concordância dentro de nós mesmos, porque ali está escrito na consciência o que é o certo e errado, aquela sensação de leveza, de suavidade, de bem-estar. E na prática do mal, imediatamente o desconforto, às vezes pelo orgulho e pelo egoísmo, nós endurecemos, falamos, eu vou fazer isso mesmo, porque a pessoa tem que receber uma lição. Mas a gente naquele momento já começa a sentir um desconforto. Seria tal qual a pessoa que nada contra a correnteza. Quando você nada a favor da correnteza, você consegue se deslocar mais rápido, gasta menos energia, sofre menos, Quando você nada contra a correnteza, você está contra um fluxo natural, e aí é desastroso, sofre, tem que gastar mais energia, a correnteza acaba arrastando, jogando a gente para as pedras, batemos a cabeça nos obstáculos, no meio do caminho. E o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que o espírito, naturalmente, ele é bom. A natureza dele é bom, que ele é criado por um ser extremamente bondoso, infinitamente bondoso. Então todo espírito ele é bom. Quando ele está praticando o mal, ele está contrariando a sua natureza. Por isso que ninguém que faz o mal pode ser feliz. Olha que coisa fantástica. Ninguém que faz o mal pode ser feliz. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, se a pergunta é como distinguir o bem e o mal, Jesus já deu a maneira de descobrir. Porque cada um de nós queremos o melhor para nós mesmos. Não é só se comparar. Eu gostaria que a pessoa fizesse isso comigo. Eu gostaria de ser humilhado, menosprezado, isolado, diminuído, enganado. Não faço com o outro. Eu gostaria de ser reconhecido, de ser atendido, de ser olhado. Gostaria. Então eu faço isso com o outro. Eu olho com o olho do outro da pessoa. Eu vejo ele como uma pessoa que tem uma opinião, que merece respeito, que merece todo o carinho e a consideração. E aí não tem erro. Essa foi a forma que Jesus nos ensinou. Aliás, a gente já vem falando isso há muito tempo.
Somente espíritos muito inteligentes, muito sábios, conseguem explicar coisas difíceis de maneira fácil. Pode perceber, pessoa muito capaz, ela consegue facilitar o entendimento. Ela consegue transformar uma coisa que é difícil da pessoa entender numa palavra, num exemplo que todo mundo entenda. A pessoa começa a falar muito difícil, é porque ela não sabe. Ela começa... Fala assim, que nem quando em outras religiões, você digita e recebe, né? Aí eles vêm 5 ignorantes, é você que vai ensinar ele. Que é certo que é errado. O espírito, a criança, ela já teve as vivências de outras encarnações, né? Então elas não são inocentes como as outras religiões queriam fazer entender, porque até elas mesmas já perceberam isso. Mas, do ponto de vista da reencarnação, ela reencarna num corpo novo. Então aquele cérebro, ele é novo, aquela massa de célula é nova. É aí que tem a oportunidade de dar um ensinamento, tem razão. E o André Luiz fala muito bem isso no livro dele, né? Não só o André Luiz, mas que a gente lembra dele, porque nós estudamos bastante esses livros. Fala que até os 7 anos, o pai e a mãe podem colocar muita informação, muita educação, que vai servir para aquele espírito como freio. Às vezes até ele tem aquela tendência muito negativa, mas por causa que ele foi cercado de informações, de orientações, de esclarecimento, nessa fase, ele vai fazer, aí tem um freio. E você sabe o que tira o freio? Aproveitando a palestra da segunda-feira, a bebida alcoólica, a droga, ela tira o freio. Né? Porque a pessoa fala assim, a pessoa que bebe, que usa droga, ela faz sim coisas que ela não faria quando ela está sã. Por quê? Porque embora tenha a tendência no espírito dela, já traz de outras encarnações, por causa do aprendizado que ela teve, da educação que ela teve na família, na religião, ela se segura. Mas tem algumas substâncias que retiram o freio, o crivo, aí ela acaba fazendo. Agora, se o espírito já é dócil, ele não tem a tendência, pode até tirar o freio, ele não tem, né? É como aquela passagem lá, que nós estudamos quarta-feira passada. É necessário que venha o escândalo, é necessário que venha o mal. Por quê? Porque ele existe, ele está dentro da pessoa. Mas ai por quem ele vier, porque na medida que nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos ser responsabilizados por ela. Eu tinha um filme espírita, mas era de vídeo, né? Aí eu pedi para o Cruzin passar para o DVD, ele subiu para o meu canapé. Mas falava sobre isso. Sim. Desde nenenzinho, desde que nasceu, né? Até os 7 anos, acompanhando ele. Os 7 anos agora já vai deixar ele. Até ele cresceu, se formou tudo, né? Aí eles voltaram para agradar. Sim. O pessoal fala muito também dessa necessidade que tem de se trazer, seja qual for a religião, de levar a criança para a religião onde o pai e a mãe vai. Porque criança, ela não tem condições de escolher por ela mesma nessa fase, porque é um adormecimento da vontade dela na fase infantil da encarnação. Então qualquer religião que ela for, ela vai aprender princípios de morais, que é importante para nortear a vida dela. Aí quando ela atinge a maioridade, aí ela decide qual religião que ela quer ir. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática dessa sentença. Não façai aos outros o que não gostaria que os outros nos fizessem. Fazei, ao contrário, todo o bem que puderdes fazer. A gente sabe que a Terra é uma escola, e quem tem essa compreensão não se desespera quando vê a situação do nosso planeta. Porque tem dia, né, por causa das nossas limitações, que a gente tem vontade de falar assim, como a gente já ouviu alguém falando: para esse planeta que eu quero descer, né? Parece que está fora de controle, as pessoas estão se fechando num egoísmo e num orgulho feroz. Parece que elas querem arrancar pedaço das coisas para ela. A paciência
ela virou um artigo de luxo. Você vê que antes a gente não, vocês, né? Eu não sou dessa época também. Queria conversar com alguém de outra cidade, já está até com a sobrancelha branca e está falando que é novo. Né? Eu queria escrever uma carta, tinha que sentar à mesa, pensar o que ia escrever num papel, passar limpo, algumas 3, 4 vezes, né? Que eu escrevia, errava, punha no envelope, ia no correio, selava, ia no correio, ficava esperando um mês às vezes chegar no destino e depois mais um mês para esperar a resposta da pessoa. Hoje a pessoa ela manda a informação pela internet, pelo celular. Aí a pessoa visualiza ali que mandou. Isso em menos de 1 segundo. Se a pessoa não responder, já fica irritado. E este hábito, esse comportamento está levando para todo lugar. Porque chega lá na fila do hospital, está esperando 15 minutos, numa cidade pequena igual a nossa, já está revoltado. Já está achando que está esperando muito. Aí vai em Rio Preto, fica lá esperando das 4 horas da manhã até de noite para ser atendido. Não é? Porque é onde tem muita gente. Rio Preto é uma cidade de quase 500 mil habitantes, se não tiver mais. Ela recebe todas as cidades, né, circunvizinhas. E acaba agredindo o atendente do hospital, acaba agredindo o comerciante. Nós estamos vivendo esse período. Então, eu quero agora, é para mim e é agora. E agora. E nada presta, nada serve, tudo é ruim, né? Então dá aquela impressão de abandono, parece que o planeta está abandonado, que está um caos. Mas a instrução espiritual nos anima nesta hora. Ela nos dá esperança, ela nos dá norte, ela nos mostra com clareza exatamente o que ele está falando aqui. É necessário que a gente, todos nós, para não ficar falando que é só os outros, aprendamos com esse comportamento ruim, para saber o que é ruim e depois não fazer mais, né? Já que a gente não aprende pelo amor, então a gente vai aprendendo essas coisas ruins que um de nós vamos fazendo para o outro e fala, não é isso daí, não pode ser. Aí a gente começa a fazer as coisas certas. Teve um seminário, quem já leu o livro, leu e estudou direitinho o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali ele fala que Jesus e a sua equipe, e aqui no Brasil, o anjo Ismael, eles tomam uma decisão de trazer o compromisso da divulgação do Evangelho para todo mundo. Uma vez que já foi tentado isso em outros países, em outras regiões, né? Outros povos. A espiritualidade investiu muito neles para que eles, com conhecimento, depois irradiasse esse conhecimento para todos. No Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, fala o Evangelho de Jesus não é a religião, falar que é cristão. O Evangelho, os princípios do Evangelho de Jesus é como uma árvore que vai sim, sem que a gente perceba, ele vai lançando os seus galhos, aí vai cobrir o mundo inteiro. Nós vamos ter que passar por essa mudança, todos os espíritos, os encarnados e desencarnados. Então, depois de algumas tentativas com alguns povos que não deram certo, trouxeram para o Brasil. E mais uma vez a gente coloca a nossa vaidade, né? Fala, olha, o Brasil é o coração do mundo, o Pátria do Evangelho. Não pega a responsabilidade, pega assim, nós somos importantes por causa disso. Ou nós somos mais importantes que os outros, ou nós somos melhor. Os velhos costumes de outras encarnações, os velhos hábitos que está dentro de nós. E aí, num seminário, eles fazem as perguntas lá para aquela mesa de palestrantes, onde estava o Divaldo, onde estava o Haroldo. Aí, na vez do Haroldo, vocês devem ter pego, alguém aqui deve ter pego. Na vez do Haroldo, ele fala assim, vocês leram o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Aí, todo mundo parou e falou, vocês estudaram o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Está lá escrito, só não entende porque não estuda.
Quando falou porque a pergunta para eles é: vocês acreditam que o Brasil é o coração do mundo e a paz do Evangelho, embora toda essa bagunça aparente? E aí ele fala: o Brasil é o coração do mundo e a paz do Evangelho. Primeiro porque a geografia dele, ele é um planeta, né, redondo, né, achatado nos polos, a geografia dele tem um magnetismo diferenciado. E não foi à toa que a espiritualidade escolheu essa região, pelo magnetismo que ela tem. Mas está colocado ali, no livro Coração do Mundo Padre Evangélico, Chico Xavier recebeu de Humberto de Campos, que o Brasil seria o coração do mundo e a paz do Evangelho para reformar o mundo. E para reformar o mundo tem que reformar quem? Os povos, os espíritos. Então, foi convidado os espíritos mais comprometidos. É assim mesmo que o Haroldo fala. E a gente vai ter que voltar a estudar esse livro para poder entender melhor ele. Os povos mais comprometidos, os espíritos mais atrasados das zonas umbralinas, foi convidado para vir para o Brasil. Ué, porque era eles, ou nós, que estava fazendo o peso no mundo. Né? O peso astral. Se quer melhorar o mundo, tem que melhorar o espírito. Melhora o homem que melhora o país, que melhora o mundo. E aí saiu essa comunidade de espíritos celestiais arrebanhando esses espíritos que estavam muito atrasados, comprometidos com tudo quanto é coisa errada que tinha acontecido já no planeta, em todos os séculos, gravado na história, nas enciclopédias, e vieram tudo para cá. Então dá essa impressão que está perdido, mas não está perdido, está achado. Está achado. Porque aí as coisas, né? As coisas, vamos falar a palavra certa, as coisas podres não tem que vir para fora no ferimento, não tem que expurgar para depois haver a cura. Então na hora que vem parece que a coisa está sem comando. E é assim mesmo que a gente está vendo. Porque as pessoas não têm paciência, a caridade, como estava colocado no Evangelho, nos finais do tempo ia esfriar, e está esfriando mesmo. Pode perceber. Como está difícil você arrumar gente para praticar a caridade. Difícil, muito difícil. Para dar coisa sim, até dá, mas para praticar a caridade. Vamos lá levantar o doente que está lá porque ele é muito pesado, a senhorinha não consegue levantar ele para dar o banho. Vê quantos conseguem. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Olha, eu vou dar um exemplo bem besta. Nessa festinha que nós fizemos, tinha gente que colocava 2 cadeiras, uma em cima da outra. Chegou um cadeirante, eu cheguei na mesa e falei assim: gente, por favor, acabou de chegar um cadeirante, vocês poderiam me ceder uma mesa? Não, eu vou usar. Eu fiquei olhando a festa toda, a pessoa não usou a cadeira. E ela não cedeu. É a caridade esfriando. Eu quero saber da minha comodidade. Os outros são os outros. Não somos o Haroldo não tem razão, não somos aquele bando que cuidava lá da família e guerreava contra a família dos outros, né? Eu quero território, está faltando espaço para nós plantar comida, vamos guerrear com o outro, expulsar eles dali. A gente amplia o nosso espaço, cerca e fala que é nosso, põe fogo nas casas dos outros. Não é da minha família, não está comigo, não está sentado na minha mesa. Aconteceu isso, a mãe estava vendendo, né? Ficar vendendo uma mesa, né? E a senhora sentou numa cadeira com uma mesa para vender. A pessoa foi lá, mas você vendeu, parece baratinho que ela... Avança. Avança. Como deixar sentado na cadeira? Então. Eu vou dar, mas eu não vou tirar. Aquela questão de falar, senta aqui comigo, vamos sentar aqui, né? Pega uma cadeira, senta aqui, a gente vai comer junto. É o que ele está falando. Esses espíritos que estão encarnados agora, como última oportunidade, são agressivos. Então, dá a impressão que está perdido, mas não está, gente. Muitos que já passaram por aqui, evoluíram e ficaram na camada mais alta, e estão dando suporte. Os outros estão internados, é um hospital.
Então é nesse sentido que ele é o coração do mundo, porque ele abriga, ele recebe aqueles que estão com falta do amor. E aí o compromisso do Espiritismo, de transferir esses ensinamentos, porque essas pessoas se machucam muito e elas precisam de muita ajuda. Chega uma fase da vida que de tanto agir assim, elas também se machucam e ficam extremamente adoecidas espiritualmente e precisam de ser alimentados pela luz que o Espiritismo traz. Não para se tornar espírita, mas para beber dos ensinamentos espíritas, que é o cristianismo, que é Jesus de volta, através da mensagem profunda, para a pessoa se beneficiar, e ela se beneficiando, sendo feliz, porque gente feliz gera felicidade onde ela vai, ela multiplica essas bênçãos, é o que ele está falando. Então o mal, nessa fase, convive com o mal pune, Deus pune o mal através do outro que é mal, até ele falar, eu não quero mais isso daí. Quantos espíritos que falam, ele já vem extremamente agressivo, mas ele quer na verdade que a gente prova para ele que Deus existe, ele está com vontade que alguém faz isso, e na hora que ele vai recebendo aquele banho de luz, aquela oração que todo mundo vai fazendo, a doutrinação, a fala, ele confessa, ele se abre e fala, realmente faz muito tempo que eu estou assim, sem nenhum motivo para continuar. Estou cansado disso que eu faço. Eu estou entediado, porque o mal ele entedia, né? Quanto bem, ele vai desdobrando. Você aprende uma coisa, você experimenta uma sensação, aí ele se desdobra, ele aumenta. Na hora que você fala, eu já conheci tudo, ele alarga o campo e você passa a ver mais coisas, sentir uma sensação nova. Ele é diferente, o bem é diferente, porque ele é natural, como a gente já disse no início, ele é natural. Tudo que vem de Deus é da natureza, o bem é da natureza, o mal não. O mal é a negação disso, é a resistência disso. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Em virtude do seu livre-arbítrio, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ele uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá, caso se apresente ocasião, de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a vitória. A gente está dizendo assim, que às vezes a gente vai aprendendo, né, vai recebendo os ensinamentos, e a gente tem alguns pensamentos maus, e a gente começa a querer se autopunir. Falar, eu só penso coisa ruim. A gente fala que o fato da gente pensar alguma coisa ruim, e a gente já movimentar energia para afastar esse pensamento ruim, já é um sinal de mudança, de evolução. Que se a gente persistir, vai chegar uma hora que nem o desejo do mal vai existir mais em nós mesmos. Mas isso é coisa de treino, é coisa da gente ficar uma vida inteira tentando, e às vezes até na outra encarnação. Mas é evolução, é diferente do que é relaxado. O que é relaxado espiritualmente, ele pensa mal e fala, eu penso mesmo, né? Ele pratica o mal, ele fala, eu pratico mesmo. Então esse, ele está mais distante, ele vai encontrar mais sofrimento para poder mudar. Enquanto que o outro, ele está naquela fase do Sermão da Montanha, quando fala, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram não é os que fazem birra, não é os que se jogam no chão e batem o pé. Os que choram é esse. É o que fala, meu Deus, fala lá dentro de si mesmo, não é para os outros, né? Meu Deus, como que eu tenho dificuldade? Como é que o apóstolo falava, o Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Então a pessoa ela já começou a se incomodar com a imperfeição. Esse será consolado, porque de tanto ele treinar e buscar na oração alimento e força para conseguir nos benfeitores, ele vai alcançar.
Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E a outra coisa que o Espiritismo vem elucidar, vem ensinar, é que nós também pecamos pelo pensamento, né? Além de pecar ou errar pelo ato, nós erramos pelo pensamento. Porque o pensamento, ele cria no fluido cósmico universal. Que doutrina fala disso? Muito poucas, né? Que existe um fluido cósmico universal que preenche todos os espaços e que esse fluido, ele recebe o comando do nosso pensamento. Seja ele bom ou seja ele mau, ele ganha a forma e a qualidade do pensamento. O espírita sabe disso. Então ele começa a assumir a responsabilidade de ser criador, de participar com Deus na construção. Pelo pensamento ele cria uma situação agradável. Você vê, na casa espírita a pessoa chega, ela fala que nossa, que gostoso, é uma energia boa. Principalmente quando há oração, né? Quando as pessoas oram, quando as pessoas começam a mentalizar paisagens bonitas, aquilo começa a ser criado mesmo na psicosfera. Então, também o mal acontece por pensamento. A gente pode e se torna responsável pelo pensamento mal que a gente tem. Às vezes a gente não tem coragem de matar uma pessoa com as mãos, mas a gente fica pensando, né? Se a pessoa morresse, que bom que seria, né? Eu não vou matar ela, é o medo da cadeia. Mas se ela morresse, seria bom. A gente pensa isso, não está matando a pessoa? Está matando. É o pensamento. É o pensamento. Então a gente se torna responsável. Mas isso não é para a gente ficar assim apavorado. É para a gente ficar cuidadoso, vigilante. A pessoa passou ali perto, Deus te abençoe, Deus te ilumine, dê muita sorte. A pessoa está perseguindo a gente fala, tomara que você evolua espiritualmente. Porque se você aprender alguma coisa e você for feliz, você vai esquecer de mim. Você não vai ficar me perseguindo. É assim que a gente tem que trabalhar. O pensamento e o sentimento. Hoje vai dar tempo só de mais um trechinho. Já nós estamos chegando, já a hora está avançada. É mais uma pergunta. A quem não consiga fazer o bem? A quem é a pergunta? Vamos corrigir aqui. Existe alguém que não consiga fazer o bem? Não tem, né? Seu espírito foi... de novo a gente volta na mesma coisa. Seu espírito, ele é a criação de Deus. Deus é perfeito e ele colocou a sua força, a sua energia no espírito. Ele está destinado a fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar. Quem é o egoísta? Aquele que só pensa em si mesmo. Aquele que só quer as coisas para si. Se for para ele expandir um pouco, é para quem está ali perto dele. Para muitos ele não consegue entender. Mas na obra de Deus não há pequenez. É isso que o egoísta não conseguiu entender ainda. E não vai faltar se ele dividir. Porque em Deus as coisas se multiplicam. Ela cresce, ela se agiganta. Você vê que nós não conhecemos nem os planetas que estão vizinhos aqui da gente. E os cientistas já conseguiram, nesse universo próximo, saber que todo dia planetas são criados. Todo dia são criados novos planetas. Não existe pequenez. Deus está lançando os fluidos a todo momento. É uma fonte que não se esgota.
Nós não conseguimos compreender isso ainda. Porque desde pequenininho nós aprendemos que as coisas têm começo, meio e fim. E ela não tem. Em Deus ela não tem. É eterno. Então não precisa se apavorar que não vai faltar. Se a gente estiver com Deus, nele, na presença dele, nada falta. Não lembra do sermão? Do sermão não, do salmo. Que fala que tudo a pessoa pode naquele que fortalece. Enquanto ela estiver em Deus, nada vai faltar. Se ela for igual um galinho que está ligado a um tronco, se ela for o galinho que está ligado em Deus, vai receber a seiva igual o galinho, a folha recebe, para ficar alimentado, e nada vai faltar. O problema é que Deus supre só aquilo que é realmente necessário para a criatura. E o egoísta ele quer acumular, ele quer acumular, ele quer acumular. E quando ele acumula, ele tira do outro. Ele gera um desequilíbrio. Aí faz igual a piada, né? Tinha 2 pessoas sentadas ao redor da mesa e sobraram 2 bifes, um grande e um pequeno. Aí a pessoa olhou para o outro e falou assim: se fosse você, qual que você ia pegar? A pessoa falou: o pequeno. Falou: então, eu já sabendo disso, eu já peguei o bife grande, né? É assim nós somos. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência ofereça essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser o homem, dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Então está falando que por mais criminoso, vou parar por aqui, tem mais algumas perguntas que nós vamos acabar o roteiro, vai ser dividido de novo. Mas aqui ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: se vocês observarem na sociedade, vocês vão perceber que sempre há uma possibilidade da pessoa fazer o bem. Que mesmo entre os criminosos, né, pessoas muito ruins, ele sempre vai dedicar o carinho e a atenção para alguém, ou para alguma pessoa, ou para um objeto. Sempre vai ter. E é verdade, se a gente parar para observar, é verdade. Às vezes é para a mãe, né? Às vezes é para a comunidade, né? Para o bairro ali, aquele bairro onde ele vive, uma favela, alguma coisa ali, não mexe com ele, não. Mexeu comigo, ele protege. Às vezes é para um animalzinho, um cachorro, um gato, e às vezes até para um objeto. Fica lá cuidando do carro, limpa, passa cera, limpa de novo, né? Ou uma bicicleta, o que seja. Então ali está mostrando já que na natureza do espírito ele tem como destinação cuidar do outro, ou cuidar de algo, e que ele se satisfaz com isso, que ele encontra aí o motivo de continuar vivendo. E o Chico fala uma coisa interessante, hein? Ele falava assim: olha, todo espírito ele tem que ter um motivo para ele viver, todo, senão, como nós somos do mundo espiritual e nós estamos na carne, a gente fica com vontade de ir embora. Ele fala: então, como eu não casei, não tive família, não tive filho, eu sempre procurei ter, depois que morreram, né? Porque ele foi ficando de mais idade e os familiares foram morrendo. Os irmãos foram desencarnando e ele foi ficando. Ele desencarnou, ele tinha quantos anos? Ele tinha 96 anos. Os sobrinhos, né, foram ficando mais distantes, morando mais distante. Então ele fala: então eu sempre arrumava alguma coisa para eu continuar. Eu sempre tinha um cachorrinho para cuidar, de um gato, porque a gente tem que se ligar a alguma coisa na Terra enquanto está encarnado para ter motivo para continuar. Senão a vontade do Espírito é voltar para o mundo espiritual. Quem lê o Evangelho sempre, faz o culto do Evangelho, vai ver que lá tem um trecho que é intitulado de melancolia.
Vocês estão lembrados desse trecho do Evangelho que fala melancolia? Aí fala, o que é melancolia? A melancolia é uma saudade que o espírito encarnado tem do lugar onde ele vivia antes de encarnar. Ele não lembra, como o cérebro, mas ele sente uma saudade imensa e ele não sabe do que. É a vontade de retornar para o mundo espiritual, de reencontrar aqueles que estão lá. Aqueles que estão lá porque viveram aqui na Terra com a gente e desencarnaram no primeiro, mas aqueles que estão lá que viveram conosco em outras encarnações. Então a gente tem que estar sempre envolvido em algum projeto, seja na religião, e o Centro Espírita tem muito trabalho para fazer, mas também pode ser na sociedade, né? A gente tem sempre que estar participando de alguma coisa para ter motivo de viver. Eu vejo o pessoal da terceira idade, né? Eles sempre ficam arrumando, eles estão certíssimos, arrumando um motivo. É uma festinha para fazer, é uma viagem para fazer, né? Porque aquilo lá vai criando aquela expectativa de chegar no dia, e aquilo vai dando ânimo para o corpo, para a alma. Então a gente tem que sempre estar filiado às coisas boas. Sempre. Na minha vida, assim, eu estou precisando disso, vamos unir, conseguir isso. Não, agora fazer precisa daquilo, então vamos conseguir aquilo, né? Então a gente faz. E vai movimentando, né? As forças internas, e o corpo vai acompanhando. Vai acompanhando. Um exemplo bonito até, né? Uma pessoa que trabalha assim com pessoas, né? Médico, e ele falou que ele está tão tarefado, tão cansado, que tem vontade de largar. E ele trabalha nos piores lugares de São Paulo, né? Então ele falou que tem dó de deixar as pessoas que precisam do médico, né? Ter um envolvimento, compromisso. Chega, né, muito cansado, né, exaltado, né, mas ele tem dó de deixar, para poder deixar um pouco do serviço, né, pegar menos, né? Ele tem dó, então ele acha que a pessoa precisa dele. Eu entendi essa parte.